o texto, eu quero louvar a Deus e dizer que a gratidão nos define essa noite, pela bênção desta oportunidade de estarmos juntos, de poder pela primeira vez estar aqui, de ser recebido de forma tão calorosa pelo povo mineiro. Que Deus abençoe esta igreja. Eu quero aqui agradecer ao pastor presidente da convenção e da igreja, pastor Álvaro, homem de Deus, humilde, exemplo de fé. Deus abençoe aos copastores, aos vice-presidentes, os queridos servos de Deus, amorosos. Muito obrigado pela receptividade. Agradecer aqui ao meu amigo pastor Rubens Franco, pastor Eliel, enfim. Eu acho que eu já tenho bastante amigo aqui, né? Graças a Deus. Trago um abraço fraterno do nosso pastor presidente, do nosso campo e consequentemente, o pastor da nossa convenção. O pastor da convenção é o pastor Martim Alves, da nossa Semaderne, e o meu pastor do nosso campo, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Trago um abraço para toda a igreja. É um prazer rever meu amigo, pastor Saulo, o líder da Sename, da Secretaria Nacional de Missões, a qual me orgulho em fazer parte dela. Glória a Deus. Quantos acharam e podem glorificar ao Senhor? Romanos capítulo 12, tomaremos por base para nossa reflexão os 2 primeiros versículos do capítulo de número 12 desta carta. Quem achou, diga amém. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas compaixões, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus. Ontem estivemos cooperando com o pastor Eli lá no congregação do Tibere, e hoje Deus nos oportuniza a bênção de estarmos juntos. Queridos, preste-nos atenção por alguns instantes. A leitura que fizemos nesta noite encontra-se em uma das cartas mais importantes para a igreja cristã do Novo Testamento. Romanos é, sem dúvida, o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento. Esta carta é uma das cartas mais fundamentais do Evangelho e para a igreja que se diz cristã. Na verdade, alguns estudiosos consideram a carta aos Romanos como a enciclopédia do cristianismo. Na verdade, todos os temas cruciais, centrais para a vida cristã, para uma ortopraxia ou para uma prática diária de fé, estão encontradas aqui. A carta aos Romanos é a carta dos princípios, dos fundamentos. A igreja está fundamentada nestes princípios. O apóstolo Paulo, autor desta carta, foi feliz em escrevê-la e o fez muito bem. Esta carta, ela é fundamental na era da igreja, e não é à toa que no cânon sagrado esta carta foi a primeira inserida, não escrita, mas inserida no cânon sagrado logo após ao livro histórico do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos. Por entender do tamanho da importância dos temas tratados aqui, os escritores, os que ficaram responsáveis pela canonização da Bíblia, colocaram uma carta logo após
o livro de Atos dos Apóstolos por entender que esta carta resume toda a história escriturística, centralizando-a em Cristo Jesus. Cristo é, sem dúvida, o tema central desta carta. Paulo vai estabelecer e fazer uma exposição muito clara, profunda e progressiva e cronológica do que Cristo fez por nós, da obra da redenção, da obra redentiva, do processo de salvação. É por isso que o entendimento, o estudo analítico desta carta é de fundamental importância para nós cristãos, porque a igreja brasileira, a igreja mundial, a igreja de Roma na época, precisava ter uma compreensão mais exata de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vejam que Atos dos Apóstolos, Lucas começa ou continua a escrever acerca das coisas que Cristo começou e continuou a fazer. Atos dos Apóstolos é o registro histórico do crescimento da igreja. Registra os primeiros passos, os primeiros 4 séculos da igreja, onde a igreja, sob uma forte perseguição promovida pelos imperadores romanos, começa a crescer, começa a ganhar cor, a ganhar corpo, começa a invadir outras nações. A partir de Atos capítulo de número 2, quando o Espírito desce sobre a igreja, quando o Espírito desce sobre os 120 que estavam reunidos no cenáculo, a igreja começa a criar coragem para encarar a fúria dos déspotas romanos e começa a crescer assustadoramente. O que me faz meditar um pouco no tipo de cristianismo praticado hoje em dia é quando eu olho para a igreja cristã, a igreja primitiva, e a tomo como exemplo, porque percebo que nos primeiros séculos da igreja, no século I, no século II da era cristã, começaram com 120 homens que não tinham teologia, que não tinham o conhecimento que temos, a mídia que temos, a tecnologia que temos, mas que foram homens e mulheres que incendiaram o mundo conhecido da época, que propagaram uma mensagem genuína de um evangelho puro, cristocêntrico. Eles não tinham o que temos, eles tinham apenas a Cristo, e a história comprova que eles, com 120, encararam o mundo através da pregação do Evangelho, movidos pelo fogo do Espírito. Atos começa a mostrar o registro do que Cristo deixou, do que Cristo edificou, e o que Cristo edificou foi a igreja. Mas com o crescimento da igreja, a igreja começa a se misturar com o Estado. Depois do século de número 4, mais ou menos, a partir do século V, VI ou VII, com a conversão de Constantino, o Estado começa a entrar na igreja, e sempre foi desejo do apóstolo Paulo visitar a igreja que ele não abriu, que ele não fundou, mas que ele ouvia falar da fé praticada pelos romanos, da fé vivenciada por eles, do evangelho que crescia no meio dos crentes, porque a igreja de Roma era uma mistura de judeus convertidos com gentios convertidos. Então imagina essa mistura no que daria: os judeus recém-convertidos com gentios recém-convertidos formavam a igreja de Roma, e Paulo ansiava por visitá-la, por conhecê-la. E quando Paulo recebe notícias desta igreja estando em Corinto, Paulo resolve escrever para os romanos, para uma igreja que estava sofrendo ataques vorazes do inferno, para uma igreja que estava sendo oprimida, espremida pelo mundo, para uma igreja que tinha uma fé verdadeira, mas que, devido ao seu envolvimento, a mistura, e olha que nunca deu certo esta mistura de igreja
igreja com o Estado parece que não dá muito certo, quando a igreja resolve se acostumar com o ambiente que o Estado tenta promover para ela, porque o ambiente que a igreja tem que se acostumar é um ambiente promovido pelo Espírito, é um ambiente promovido pela graça de Deus e não pelo Estado. A igreja começou a crescer tanto que o evangelho começou a entrar na consciência do homem, na consciência dos políticos da época. E percebam que à medida que a igreja avança, a igreja se distancia do seu eixo central doutrinário, que sempre foi cristocêntrico. E veja que quando Paulo escreve esta carta aos Romanos e faz esta exposição, Paulo não trata de problemas locais, porque ele nunca foi lá. Paulo não escreve esta carta com o propósito de tratar de problemas da igreja de Roma. O que Paulo vai dizer e que vai escrever em Romanos serve para toda a igreja que se diz cristã. Paulo está lançando princípios de fé, princípios que devem ser mantidos e preservados. E olhem que esta exposição, ela é feita de uma forma didática. Na verdade, o livro ou a carta aos Romanos é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte mais expositiva da carta, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11. Aqui, nesta primeira parte, nos 11 primeiros capítulos desta epístola e deste tratado teológico, o apóstolo Paulo faz uma exposição fenomenal acerca da salvação, acerca do cerne da obra redentora, do propósito maior de Cristo na cruz, que foi promover salvação. Paulo fala da universalidade desta salvação, dizendo que ela tem um alcance geral para todo aquele que crê. Paulo vai lançar fundamentos que não devem ser alterados. Eu vou repetir e ouça com atenção, por favor. Paulo vai lançar para a igreja, que apesar de estar em Roma e de ser dirigida para Roma, esta carta servia para todos os cristãos espalhados pelo mundo, que professavam uma fé genuína e que desejavam viver uma vida plena em Cristo. Paulo está, na verdade, aprofundando o raciocínio iniciado por Cristo nos evangelhos, porque Cristo consuma a obra de salvação, propagado pela carta de Atos, pelo livro de Atos dos Apóstolos, através dos primeiros crentes, e moldado, ampliado por Paulo em Romanos. Na verdade, Paulo estava ampliando, estava delineando conceitos, caminhos para o entendimento do que seja a salvação e do tamanho da importância deste tema para nós que dizemos que somos cristãos, que somos servos de Deus. A segunda parte desta epístola é uma parte mais exortativa, que vai a partir do capítulo 12 ao capítulo de número 16. Perceba que nós fizemos uma leitura em um capítulo específico. Na verdade, o capítulo 12 desta carta serve como uma ponte de conexão entre estas duas partes. A parte mais expositiva, onde Paulo vai lançar os princípios basilares da fé. Por exemplo, vou citar apenas alguns para edificar o seu coração esta noite. No capítulo 1 e nos versos 16 e 17, Paulo vai lançar o primeiro alicerce da nossa fé. Paulo vai lançar talvez o principal alicerce da fé. Paulo começa a falar acerca da justiça de Deus. E Paulo olha para o evangelho de Cristo não com olhos de vergonha, mas com motivos de orgulho. E Paulo vai dizer que não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Percebam que nos versos 16 e 17 do capítulo 1, Paulo vai falar sobre o que é o evangelho, sobre o propósito do evangelho e sobre a fonte
da justiça de Deus. Ele vai dizer que o Evangelho é poder de Deus, que o Evangelho é poder de Deus, e que este poder tem propósito, e o propósito do Evangelho é promover salvação para todo aquele que acredita no sacrifício de Cristo. Por fim, Paulo ainda vai dizer que este Evangelho é a fonte da justiça de Deus. A justiça de Deus é o ato de Deus nos absolver, pagamento de dívida. Paulo começa estabelecendo este alicerce como um principal. Aliás, este é o tema central da carta aos Romanos, a justiça de Deus. No capítulo 3, dos versos 21 ao 24, o apóstolo Paulo fala-nos acerca dos efeitos desta justificação, ou de como ela se manifesta. Ele diz no verso de número 21, que agora, portanto nos dias de Cristo, na plenitude dos tempos, a justiça de Deus, Cristo, havia se manifestado sem lei, mas sobre o testemunho da lei e dos profetas, porque todos pecaram e destituídos foram da presença e da glória de Deus. Porém, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Vejam que ao lançar o alicerce da justiça de Deus, Paulo continua o seu raciocínio progressivo concernente à salvação. A carta aos Romanos é uma exposição clara para a igreja sobre o que é, sobre os efeitos e sobre o alcance da sua e da minha salvação. Na verdade, esta carta também trata da soberania de Deus. Esta carta também trata da presciência de Deus. Percebam que ele diz, porque agora se manifestou sem lei, mas sobre o aio, ou sobre o testemunho da lei e o testemunho dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. A fé que Paulo estava estabelecendo aqui era uma fé inclusiva, incluía os judeus recém-convertidos que tinham preconceitos com os gentios recém-convertidos. Paulo escreve esta carta e perceba que Paulo foi estratégico, meu amigo Saulo, ao escrever esta carta, porque havia alguns burburinhos de que a igreja de Roma não aceitava muito bem o ministério de Paulo, por Pedro ter passado muito tempo lá. Alguém acredita nisso? E percebam que Paulo começa o primeiro capítulo dizendo e falando, batendo pesado nos gentios, falando sobre o pecado dos gentios, dizendo-lhe, falando, revelando e denunciando acerca de coisas, de obras da carne cometidas pelos gentios. E depois Paulo começa a apresentar Cristo para unificar a fé, dizendo: olha, todos vocês pecaram, não foi apenas os gentios, não foram apenas os judeus, mas toda a raça pecou. O primeiro Adão pecou e todos os descendentes também pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Perceba a cronologia da salvação proposta por Paulo aqui. Ele começa falando da queda, da depravação moral que atingiu a humanidade, mas a partir do capítulo de número 3, Paulo começa a apresentar-nos a solução definitiva para o pecado e dizer que esta solução é Cristo, que Cristo foi o remédio de Deus para a chaga do inferno chamada pecado, que uma vida só pode ser plena se for centrada na pessoa de Jesus. Quando Paulo chega no capítulo de número 4, Paulo vai usar a figura do velho patriarca Abraão como um exemplo do que é ser justificado. Alguém pode estar se perguntando: pastor, mas eu não entendi o que é ser justificado ainda. Paulo teve esta preocupação com a igreja, e para usar e explicar o que é ser justificado, Paulo usa a figura do velho Abraão. No capítulo de número 4, verso de número 3, Paulo diz: olha, Abraão foi justificado. Ele é um exemplo do que eu estou tentando explicar para vocês.
do que eu estou tentando dizer para vocês. Alguém pode ter perguntado, mas Paulo, nós não compreendemos muito bem o que é isso. E Paulo disse, olha, o Abraão foi justificado porque creu, simplesmente porque acreditou. Ele não trabalhou para ser, ele apenas creu. Olha para cá, ele não fez por onde ser, ele apenas acreditou. Quando Deus o chamou, Deus não lhe deu itinerário, Deus não explicou o que ele iria passar, o que ele iria viver, quais seriam as suas agruras. Simplesmente Deus disse, e pastor Saulo deve gostar deste texto, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não deu garantia nenhuma, simplesmente Abraão creu no que ouviu e saiu, e obedeceu, e por isso foi justificado. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que a salvação não é meritória, o homem não fez por merecer, não há nada em mim que faça Deus me salvar por minhas obras. Eu sou salvo pelos méritos de Cristo, eu estou salvo pelos méritos da cruz, eu serei salvo pelos méritos conquistados no Calvário. Então Paulo está dizendo que Abraão não trabalhou. E o que é ser justificado? Exatamente isso, é não trabalhar e receber. No verso 4, Paulo diz, olha, alguém que trabalha o mês inteiro e recebe o seu salário, este salário não é justificação, este salário lhe é dívida. Afinal de contas, você passou 30 dias trabalhando para receber, mas quem recebe sem trabalhar, este está sendo justificado simplesmente porque acredita, simplesmente porque creu. O que é que Paulo está dizendo para a igreja? Olha, vocês precisam crer, ou voltar a acreditar, ou continuar crendo que o sacrifício de Cristo é suficiente, que a igreja não precisa fundamentar a sua fé em outra coisa a não ser no sacrifício, na obra redentora de Cristo na cruz por ela. A fé da igreja deve estar centralizada nesta verdade. Nós estamos aqui porque cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente para promover salvação para todo aquele que nele crê. Quem pode levantar a mão para adorar nesta noite? A fé era a resposta esperada por Deus, e Paulo vai explicar isto e esmiuçar esta ideia, dizendo que Abraão simplesmente creu, porque a salvação não vem por obras, a salvação não é meritória, a salvação não é pelos meus méritos. Abraão simplesmente creu, é por fé. E ele explica no verso 18 do capítulo 4 de Romanos, que a fé de Abraão era uma fé que gerava, era uma fé produtiva. Abraão creu, mas creu tanto no que ouviu, que ele creu em esperança contra a própria esperança. Dá para entender? Paulo está apresentando um dualismo entre duas esperanças: a esperança da glória e a esperança terrena. A esperança terrena dizia: Abraão, você já está velho, rapaz, você não vai ser pai de ninguém, não vai dar tempo para Isaac nascer. Mas a esperança da glória dizia: continua crendo, velho Abraão, continua crendo na palavra, continua crendo na promessa, continua crendo no que você ouviu. A esperança da glória levava o velho Abraão a permanecer de pé. A esperança terrena mostrava-lhe a realidade da carne. Veja este dualismo, e Paulo está dizendo que Abraão creu em esperança contra a própria esperança, que seria feito pai de multidões, e isto aconteceu. Abraão não foi enfraquecido na fé, mas foi fortalecido, dando glória a Deus. Esta é a fé que produz salvação. No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo fala-nos acerca do fruto desta justificação, dizendo que esta justificação produz paz. Capítulo 5, verso 1, Paulo disse: sendo justificados pelo seu sangue, temos
paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As mesmas expressões usadas aqui no original, Paulo utiliza para a igreja de Colossos, quando defende a soberania de Cristo na salvação, dizendo que Cristo nos transportou no capítulo 1, a partir do verso 13 de Colossenses, que foi Cristo que nos transportou do reino das trevas e nos colocou no lugar de luz e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Paulo estava defendendo mais uma vez a supremacia de Cristo na salvação. É a mesma expressão. Paulo estava dizendo para a igreja de Roma: olha, isto aqui é fundamento. Não há salvação fora de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Nós fomos justificados e nós conseguimos a paz com Deus foi por causa de Cristo. Para o homem ter paz, Cristo assumiu as nossas guerras. Para o homem ter paz, Cristo venceu a maior guerra que o homem não venceu. Adão perdeu esta guerra quando pecou. Noé perdeu esta guerra. Abraão perdeu esta guerra. Isaac perdeu esta guerra. Jacó foi vencido pelo pecado. O próprio José, da mesma forma. Todos pecaram, ninguém foi capaz, mas Cristo, em Cristo, Deus concluiu o projeto de resgate da humanidade. Em Cristo, o homem perfeito, o Deus perfeito. Os gnósticos queriam negar a divindade de Cristo, mas Cristo se revela no Novo Testamento, e é isto que Paulo está dizendo aqui, como Deus perfeito, como homem perfeito, como alguém que haveria de consumar a obra de salvação. Pois bem, em Cristo nós temos paz, ou seja, nós fomos reconciliados com Deus. A inimizade que havia, Cristo assumiu o nosso lugar, e agora nós fomos reconciliados e temos paz com Deus. Veja que o raciocínio é progressivo. Quando chega no capítulo 6, Paulo vai dar um alento para aqueles que estão em Cristo Jesus, e vai dizer que todos os que estão em Cristo não estão sobre o domínio do pecado. No capítulo 6, no verso de número 14, Paulo grita dizendo: pois o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês não estão debaixo do pecado. Vocês não devem viver segundo este padrão, segundo o padrão preconizado pelo mundo que jaz no maligno. Você sabe o que significa a expressão jaz? Paulo estava dizendo assim: a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está deitado nos braços do maligno, e Satanás está ninando o mundo, está babando o mundo jaz, mas a igreja está em Cristo Jesus. O mundo pode ficar desacordado, afinal de contas está sendo ninado, mas a igreja está sendo despertada todos os dias pelo Espírito. A igreja está sendo despertada todos os dias pela palavra. A igreja está sendo despertada todos os dias pela mensagem da cruz, pela palavra da cruz. E Paulo olha para os crentes de Roma dizendo: vocês não estão debaixo do domínio do pecado. Vocês não precisam viver, praticar as mesmas obras que eles, fazerem as mesmas coisas que eles. Os imperadores, o pecado de Roma começou a crescer a tal ponto que a história comprova, ficou conhecido os banhos de nudez dos romanos, as orgias promovidas pelos imperadores, e este espírito de sensualidade estava querendo invadir a igreja. Este espírito de pecado estava querendo pressionar a igreja, e Paulo disse: ei, vocês não vivem mais sobre o jugo do pecado, porque a cruz libertou vocês, porque Cristo vos libertou do domínio do pecado. Estou sentindo Deus esta noite. Na verdade, Paulo estava dizendo que o inimigo que sempre nos derrotou foi vencido na cruz do Calvário. O inimigo que derrotou a todos os homens foi vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, vocês não estão debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Olha o que ele diz no verso de número 17: graças, porém, a Deus, que tendo vós
sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregue. Olha o verso 18: fostes libertos do pecado e vos tornastes escravo da justiça. Dá para dar glória a Deus? Fostes libertos do pecado e tornastes escravos da justiça. Quem é liberto para pecar será escravizado pela eternidade, mas quem está escravizado pela justiça de Deus, na verdade, tem toda a liberdade para servi-lo. Muitas pessoas estão escravas do pecado e dos vícios, achando que são donos da própria vida, mas Paulo está dizendo: estes são escravos, mas vocês que estão em Cristo, vocês são livres, vocês estão libertos, já estão livres, porque Cristo propiciou esta liberdade na cruz. Agora olha como o raciocínio vai crescendo no capítulo 7. No capítulo 6, ele fala que aqueles que estão em Cristo Jesus estão libertos do pecado, estão libertos do domínio do pecado para viverem para Deus. No capítulo 7, Paulo apresenta um segundo dualismo, dizendo entre lei e graça. E ele considera a lei ou o pecado como uma espécie da lei da gravidade. Perceba que o pecado funciona mais ou menos como a lei da gravidade. O pecado vai te puxar para baixo, o pecado vai te empurrar para baixo, o pecado não permite que você suba, mais ou menos como a lei da gravidade. E Paulo vai fazer este trocadilho de ideias, esta alusão, dizendo que a lei trazia tristeza, que o pecado produz tristeza, que no verso 19 Paulo chega a entrar em crise e dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo por causa da minha natureza caída, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Natureza caída, velho homem, lei, pecado. E veja que Paulo entra em desespero no verso 24, e Paulo dá um grito dizendo: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que Paulo está dizendo: quem vai me livrar deste corpo que está em mim, desta natureza humana que eu carrego comigo e que me traz vergonha? Mas o capítulo 8 surge como uma luz no fim do túnel. Paulo no capítulo 7 está falando dos efeitos do pecado, da tristeza que o pecado promove. Mas perceba que quando o capítulo 8 surge, Paulo não fala mais dos efeitos do pecado. Paulo começa a falar sobre a liberdade que o crente tem em Cristo Jesus. Se no capítulo 7 a lei te prendia e te condenava, o pecado te prendia e te condenava, no capítulo 8 Paulo dá um grito de independência da graça, dizendo que aqueles que estão em Cristo já não estão debaixo da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo fala sobre a liberdade que há em Cristo Jesus. E só para você entender e ser edificado nesta noite, o capítulo 8 é o capítulo da liberdade em Cristo. No verso 18, Paulo vai dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus receberão as benécias da glória futura, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, no verso de número 28, Paulo vai dizer que todas as coisas, todas contribuem para o bem dos que estão em Cristo Jesus e dos que são chamados pelo seu propósito. Se você está em Cristo, deixe-me lhe dizer uma verdade: a prova contribui para o bem. Para aqueles que estão em Cristo, o deserto contribui para o bem. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a perseguição contribui para o bem. Veja que o raciocínio vai se aprofundando, e o apóstolo Paulo começa a dizer para a igreja de Roma: olha, vocês são de fato privilegiados por estarem em Cristo Jesus. Vocês que estão em Cristo Jesus, vocês precisam entender algumas coisas. Em primeiro lugar, ninguém
poderá separar vocês do amor que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada poderá separar o crente que está enxertado na videira, ligado na videira, agarrado em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pastor, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando sobre a preservação dos salvos. Cristo preserva aqueles que estão ligados nele. Cristo preserva aqueles que estão enxertados nele. E veja a amplitude desta preservação. É nada poderá te destruir, nada poderá te separar. Olha o que ele diz no verso 38: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Olha o que é que ele está dizendo aqui. Na verdade, Paulo estava batendo nos judeus recém-convertidos que ainda acreditavam, ou melhor, nos gentios recém-convertidos que acreditavam que as potestades eram superiores a Cristo, que o poder dos anjos se equiparava ao poder de Cristo. E olha o que é que Paulo está dizendo aqui: eles não têm poder para arrancar vocês das mãos do Senhor Jesus. Cristo é mais forte do que os anjos, Cristo é mais forte do que os demônios, Cristo é mais forte do que todas as potestades. Oh glória! Dá para levantar a mão e adorar ao Senhor? Só quem gosta de Bíblia dá um glória a Deus bem forte aí essa noite. No capítulo 9 é o capítulo da soberania de Deus. Calvinista gosta disso aqui, né? É o capítulo onde Paulo vai dar uma declaração de que o Cristo que ele estava pregando era soberano. E não somente isso, mas eu vou dar uma colher de chá para os arminianos, ele também era presciente. O Deus que agiu na natureza e na eternidade com soberania é o mesmo que agiu com presciência, com a capacidade de antever as coisas antes delas acontecerem. Deus já sabia de tudo, nada pegava Deus de surpresa, porque Deus é soberano. O Deus que Paulo estava pregando, o Cristo que Paulo estava pregando, era o Cristo soberano, acima de todas as coisas, detentor de todo o poder e de toda a glória. Olha o que ele diz no verso 20: quem é o homem para questionar a Deus acerca de suas obras? Veja que ele diz que Deus é oleiro e você é vaso. Você não pode questionar Deus nos seus decretos, porque são decretos soberanos, mas são decretos prescientes. Deus não determinou ninguém para o inferno, mas Deus já sabe quem vai. Ah, pastor, não concordo, então rasga a Bíblia, porque eu creio na universalidade desta salvação pregada por Paulo. Agora, para você dar glória a Deus comigo esta noite, eu sou nordestino, e todo nordestino é meio avexado a si mesmo. No capítulo 10 e 11, Paulo finaliza a primeira parte da epístola cantando. Ah, irmão, eu vi a orquestra cantar aqui, eu queria ter nascido com uma voz boa para cantar, mas se eu cantar você chora aqui. Você pede misericórdia a Deus. Mas Paulo finaliza a sua exortação ou exposição doutrinária com um cântico no capítulo 11, a partir do versículo de número 33. E o cântico de Paulo, olha aqui para mim, não era um cântico antropocêntrico. Pastor, fazer que nem vocês agora. Não era, a finalidade do cântico dele não era elogiar ao homem, mas entronizar a Deus. Não era promover uma adoração meramente superficial, mas era de entronizar Cristo. Veja que ele louva os atributos. Olha o que ele diz, verso 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem compreendeu quem foi seu conselheiro? Olha o que ele diz no verso 36. Porque dele,
por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe o que é que Paulo estava se propondo a fazer aqui? Paulo estava destroçando a filosofia platônica e grega, que pregava que todas as coisas para existirem precisava de uma causa inicial, de uma causa instrumental e de uma causa final. E eles pregavam isso atribuindo forças da natureza como agentes da criação. E Paulo diz assim: larga de ser besta, irmão. Para com essa bobagem. Que história é essa aí? Cristo foi o criador de tudo. Foi Deus quem criou tudo. Paulo, me prova, te provo. Porque dele, causa inicial, criador, é dele. Para Ele, ou melhor, por Ele, por intermédio, por meio dele, causa instrumental, Ele teve a força necessária para dizer: haja luz, e a luz resplandecer nas trevas. Ele teve o poder necessário para dizer: terra seca, fica aqui, porção molhada, fica aqui. Deus em Cristo, ou Cristo em Deus, tanto faz, é a causa instrumental de toda a criação. Mas Cristo também é a causa final da criação. Por quê? Porque tudo para existir, os gregos diziam, precisam de um propósito e de uma finalidade. Pois é, Cristo fez tudo para o louvor da sua glória. Você está aqui para a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Pastor, mas e o capítulo 12? No capítulo 12, eu finalizo agora. Paulo inicia a segunda sessão de Romanos com um grito, dizendo assim: meus irmãos, eu rogo a vocês. A expressão rogar significa implorar. Então Paulo estava dizendo: igreja, eu imploro, eu grito, eu clamo a vocês. Eu estou clamando emotivamente, pedindo por gentileza para vocês pegarem tudo o que eu disse até agora, tirar da prateleira das teorias e começarem a viver tudo o que ouviram até aqui. Porque evangelho não é falácia, evangelho é prática de vida. Não se vive evangelho trancado dentro de casa, se vive evangelho em comunidade, praticando. É por isso que Jesus, no seu sermão da montanha, equipara a igreja como sal. Já parou para pensar por que Jesus equiparou os cristãos como sal? Pastor, mas se eu sou cristão, eu não posso conversar com quem não é do mundo, né, pastor? Não era essa a ideia que Cristo estava dizendo. Na verdade, tem crente que se acha tão crente, mas tão crente, que não consegue estender a mão para um pecador, que não consegue conviver com um pecador, porque ele é muito santo. E Jesus chega e diz: para com essa hipocrisia. Por quê? Porque o sal só é sal se ele estiver em contato com a carne. Se o sal estiver na prateleira, serve de nada. O tempo vai torná-lo insípido. O que é que Jesus está dizendo com isso? Evangelho é convivência. Se dispersam, vão-se embora atrás de pessoas, vão pregar, vão se envolver, vão se relacionar. Na verdade, a proposta de Paulo para a igreja de Roma era de mostrar para os cristãos que eles poderiam viver uma vida plena em Cristo Jesus, simplesmente com alguns passos. Em primeiro lugar, é possível ter uma vida plena em Cristo? A primeira coisa que o crente precisa fazer para viver plenamente em Cristo, Paulo está dizendo aqui: irmãos, eu estou pedindo a vocês que, por favor, vivam o que eu preguei. Vou repetir para você entender. Peguem tudo o que eu falei: justiça de Deus, justificação. Peguem o fato de vocês terem sido perdoados. Peguem o fato de vocês terem sido justificados por Cristo. Vocês não estão mais debaixo do pecado. Vocês foram livres em Cristo, libertos em Cristo. Deus é soberano e vocês sabem disso. Se apeguem a isso. Estas são a base da doutrina. É tudo o que significa a salvação. Pegue isso e dê uma resposta para o mundo que está querendo moldar vocês.
Eu preciso que você entenda, para voltar para o meu querido Nordeste, consciente de que edifiquei pelo menos alguém aqui esta noite. O que Paulo está dizendo no capítulo 12 é muito mais além do que você possa imaginar e, infelizmente, mal compreendido por muita gente. Olha o que é que Paulo diz, meus irmãos. Eu estou rogando a vocês, e a expressão compaixão aí está no plural no grego. Eu estou rogando pelas compaixões. Que compaixões? Por tudo que eu disse até aqui. 11 capítulos dedicados a ensiná-los como viver, a centralizar a fé da igreja em Cristo. Então pegue isso e vivam. O que é que Paulo diz? Eu rogo pela compaixão de Deus. Primeiro, apresentem-se a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentem-se. Paulo estava usando um conceito, a ideia do sistema sacrificial do Antigo Testamento, lá de Levíticos. A ideia de apresentar aqui remete-nos a sacrifícios, aos sacrifícios do Antigo Testamento. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam estarem disponíveis, consagrados a Deus completamente. Apresentai os vossos corpos. Por que Paulo está usando a palavra corpo aqui? Paulo está batendo nos gregos que diziam que o corpo é o túmulo da alma. Veja o que é que o grego dizia: o corpo é o túmulo da alma, e que a alma está esperando o corpo morrer para poder ser livre. Paulo começou no capítulo 8 dizendo: larga dessa besteira, que vocês já são livres em Cristo Jesus, já estão libertos do pecado. E no capítulo 12 Paulo aprofunda o raciocínio dizendo: olha, apresente o vosso corpo. Por que corpo? Porque vocês não são túmulos. No túmulo se guarda o que está morto. No corpo se guarda o que está vivo. Levante a mão direita lá em cima, por favor. O que está em você está vivo nessa noite. O Deus que está dentro de nós está vivo. Alguém pode glorificar ao Senhor? Em primeiro lugar, apresentai-vos a Deus. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vem comigo o teclado, eu finalizo agora. Pastor, o que é culto racional? É o culto frio, sorveteriano? É não. O que é culto racional, pastor? É o culto da razão? A palavra racional no grego quer dizer espiritual. Então Paulo, ao aconselhar a igreja, Paulo estava dizendo: vocês não devem cultuar a Cristo somente 2 horas. O culto não deve durar 2 horas. Alguém disse amém. Alguém disse glória aí. O culto de vocês precisa ser contínuo. Pastor, e o que é culto espiritual? O culto espiritual começa quando o culto da igreja termina. Pastor, não entendi. O culto espiritual começa quando o culto da igreja termina. Pastor, quer dizer que eu tenho que voltar para casa cultuando? É. Eu tenho que viver cultuando? É. A minha vida tem que ser um culto a Deus. É esta a ideia aqui, oh glória. A minha vida tem que cultuar a Deus 24 horas. Esta história de ser crente só durante 2 horas era o que Paulo estava dizendo: cuidado, o mundo está estabelecido com o seu padrão, mas vocês têm um padrão diferente. Vocês têm um modus operandi diferente. O que para eles é normal, para nós não é. Agora é uma moda, né, irmão? Estão querendo escurecer púlpito para deixar o ambiente mais agradável para a igreja. Estão querendo modificar as bases para atrair. E Paulo está dizendo exatamente o contrário. Não se conformem com o padrão. E a palavra conformar aqui, Paulo não estava tendo um pensamento reacionário, como afirma a teologia integral. Não! Paulo estava tendo um raciocínio aqui. Sabe o que Paulo está querendo dizer?
não se adequem, não se acostumem com o padrão lá de fora, não se acostume com o padrão do mundo, não se acostume com o padrão de Roma, porque o padrão de vocês é do céu, o padrão não é do mundo. Era essa a ideia. Intenção. Conformar significa receber uma forma mediante uma força exercida por um poder exterior. Não entendi, pastor, vou explicar. Você sabe o que significa conformar aqui? Paulo estava dizendo o seguinte: olha, o mundo já tem o seu padrão e ele está apertando vocês, apertando para dar forma. Mas resista. Sejam fortes. Lembrem-se do que eu disse. Vocês já têm um padrão. O que é que Paulo está dizendo? Não muda a mensagem. Não muda o evangelho. Não tira as bases porque a casa cai. Não há casa sem alicerce. E tudo que o diabo quer é que a igreja brasileira do século 21 abra mão de suas bases. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para esta igreja: mantenham firme as bases doutrinárias da fé, centrada em Cristo Jesus. Doa o que doer. Custe o que custar, não abra mão do evangelho. Não abra mão da justiça. Não tira Cristo do centro. Não tira Cristo do louvor. Não tira Cristo da palavra. Não tira Cristo do altar. Não tira Cristo do meio do culto. Cristo é o centro de todas as coisas. Fica de pé comigo essa noite. Você vai voltar para casa com, como diz lá no Nordeste, com o bucho cheio de Bíblia. Não tira! Olha aqui para mim. Eu estou sentindo Deus aqui essa noite. Não muda a mensagem para agradar. O mundo, a proposta é modificar as nossas bases. Mas nós temos bases sólidas. Estão querendo descentralizar a nossa fé. Veja como o diabo é sagaz, pastor. Satanás não quer tirar a fé da igreja. Satanás quer descentralizar somente. Para ele já basta. Se a fé não for centrada em Cristo, ela morre. Se você vem para o culto e o seu propósito não é Cristo, você veio com o propósito errado. É isto que Paulo está dizendo aqui. O que o diabo quer é mudar as propostas e as bases deixadas por Cristo. E ele diz: resistam. Você pode segurar na mão de alguém essa noite e diga para esse crente: resista. O mundo está espremendo. Diga isso. O mundo está espremendo a igreja. O mundo vai apertar mais, como Roma apertou a igreja, como o império apertou a igreja. Mas Paulo gritou dizendo: olha, vocês não estão nesta guerra sozinhos. Cristo é suficiente. Eu vou repetir porque vale um glória a Deus isso. Cristo é suficiente para vocês. Vocês não precisam de mais nada. Vocês não precisam das modas que Roma está inventando. Vocês não precisam ser iguais para atrair os iguais, para atrair os lá de fora. Não, eles serão atraídos pela diferença e não pela igualdade. Paulo está dizendo: resistam à pressão lá de fora. Diga isso para alguém e eu termino agora. Diga para ele: resista à pressão lá de fora. O mundo está apertando e vai apertar mais. Lá no Nordeste está apertando, aqui deve estar apertando também. Estão apertando, a igreja nunca passou por uma frieza espiritual tão profunda como nos últimos dias. Parece que Cristo saiu do centro dos púlpitos das igrejas do Brasil. Os pregadores falam de tudo, menos de Cristo. Pregam sobre tudo. A moda agora é coach. 12 passos para alcançar a vitória. Cadê Cristo? Você já parou para se perguntar por que o teu vizinho nunca aceitou Jesus ainda?
Que tipo de evangelho você vive perto dele? Que tipo de cristianismo praticamos? Culpamos os pecadores porque eles não querem Cristo, mas negamos Cristo a eles quando não vivemos em Cristo de verdade. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar a tua fé e para dizer para você: resiste, porque eu estou contigo. Sente Deus aí, fecha os teus olhos. Estás aqui. Recebe graça de Deus. Recebe azeite que desce do céu. Continua firme. Não abre mão da oração. Não abre mão da santidade. Não abre mão de uma vida consagrada ao Senhor. Não abre. Apresenteis os vossos corpos. Paulo está dizendo para ficar de pé diante dos homens. É preciso estar prostrado diante de Deus. Essa geração de jovens que me ouvem, assim diz Deus nesta noite: apresenta o teu corpo. A ideia aqui, pastores, Paulo está dizendo: coloca, pastor Saulo, meu amigo, coloca o teu corpo em cima do altar, porque é no altar que o fogo pega. Oh, glória, pegou não, né? Eu vou repetir: coloca o teu corpo, dá acesso para Deus incendiar você, para Deus queimar você, para Deus acender teu pavio, e o pavio deixar de fumegar e pegar fogo por completo. Coloca à disposição de Deus. Pelo amor de Deus, entende isso? Coloque-se inteiramente à disposição do céu. Há uma unção sendo compartilhada nessa noite. Fecha os olhos, eu preciso de alguém para cantar este louvor, porque eu preciso encerrar. Deus está dizendo para esta igreja: não muda o padrão, segura as pontas. Não perde Cristo, não tira Cristo do louvor. Parem de cantar hinos que enaltecem a homens. Está matando a igreja, e depois a gente pergunta: a igreja está fria. Tiraram Cristo dela. Não vos conformeis. O mundo está espremendo, mas Paulo está dizendo: consagrem-se. É sacerdócio. Você ainda não entendeu? É sacerdócio. Sacerdócio implica em consagração total, integral. Você sabe o que é ser sacerdote no Antigo Testamento? Todo dia o sacerdote, pastor Saulo, tinha que acender o altar. Todos os dias. Integralidade. Não tem folga, não tem férias. Pastor, eu quero férias do Evangelho. Não tem. Férias do Evangelho é mundo. Férias do Evangelho desvia. Deus não vai te dar férias do Espírito. Deus não te dá férias. É todo dia. E tem mais: santidade. O sacerdote tinha que ter para cada rito, uma veste limpa. Ele se aproximava do altar, trocava de veste, pegava o altar, queimava o sacrifício, e antes de tirar as cinzas, trocava de roupa, tirava as cinzas. Quando voltava, trocava de roupa de novo, para iniciar outro sacrifício. Você sabe o que é isso? Paulo está dizendo: quando vocês forem dominados completamente por Deus,
quando esta geração for dominada completamente pelo Espírito, somente assim vocês poderão resistir à força do mundo contra a igreja. A igreja não vence o mundo com show. A igreja não vence o mundo com circo. A igreja não vence o mundo com teatro. A igreja não vence o mundo com coisas que o mundo oferece. A igreja vence o mundo cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Eu termino agora. Diga comigo: eu preciso resistir. Diga mais forte: eu preciso resistir à pressão externa para viver o que Deus está colocando aqui dentro. Paulo disse assim: transformai-vos. Interessante, não é? Vocês vão ser transformados, não. Paulo disse: peguem tudo o que Cristo colocou à disposição de vocês. Já está aí. Abraça, toma posse. Eu não vim nesta noite mandar você tomar posse de chave. Não. Isso é, você trabalha. Eu não vim mandar você tomar posse da geladeira nova, do carro novo. Não! Eu vim nesta noite como pregador da palavra, com compromisso unicamente com o Evangelho, lembrar você: toma posse dos benefícios da cruz. Toma posse dos benefícios de Cristo. Toma posse do perdão. Toma posse da salvação. Toma posse da justificação. E para de andar como um derrotado. Transformai-vos. Ou seja, deixe o Espírito promover mudanças. Resista ao padrão lá de fora para viver o padrão aqui dentro. Já temos um, é Cristo. Para somente a partir daí vocês vão experimentar o nível de espiritualidade plena em Deus. E eu quero convidar a primeira pessoa essa noite que deseja experimentar uma vida plena em Cristo Jesus. Feche os teus olhos de pé mesmo, comece a adorar. Diga: estás aqui. Sua presença, adoro a ti. Onde está você? A primeira pessoa, a Cristo. Vem. Está vindo? Está vindo a primeira. Onde está a segunda? A segunda. Aonde está você? Uma irmã para acompanhar aqui, por favor. Aonde está? A segunda pessoa para Jesus, onde está? Vem! Cristo te chama, está vindo? Está vindo a segunda, está vindo a segunda. Aonde está a terceira? Vai dar glória ou vai ficar calado? Cadê a terceira? Resista ao padrão lá de fora. Receba o que Deus está mandando para nós. Está vindo a terceira. Está vindo chorando. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo a quarta. A quarta. Cadê a quinta? Está vindo a quinta. Está vindo a quinta. Aonde está a sexta? Levante a mão direita, fecha os teus olhos, abre a tua boca para adorar a Deus. Deus e poder, Deus e milagres, Deus e promessas, luz na escuridão. Abre a boca para adorar ao Senhor. Resista, o nosso padrão é santidade, o nosso padrão é Cristo. Já temos um padrão. Onde está você? Vem. Eu quero convidar você para mudar de vida essa noite. Sai do teu lugar, traz alguém para Jesus, meu irmão. Deixa Deus te usar essa noite.
Está vindo ali. Deus de poder, Está vindo a Deus sétima. de milagres, A sétima já Deus perdi de as contas. promessas, luz na Vem. escuridão. Alguém acompanha ele aí, irmão. Acompanha ele aí. Acompanha ele aqui. Alguém, por favor. Isso, fica do lado dele. Estás aqui. Oh, feche os teus olhos. Enquanto Cristo está salvando. Enquanto o Salvador trabalha. Veja o Salvador trabalhar. Onde está a oitava? Deus milagres, Só as vozes adoram ao Senhor essa noite. estás aqui, sarando as feridas. Adoro Vem, teclado. a ti, adoro a Vem ti. baixo. Estás aqui. Instrumental. É Onde está a oitava? a presença. Experimente a vontade de Deus para você. Pastor, o que é que Deus quer? Ele quer te salvar. Ele quer te santificar. E por fim, te arrebatar. É o que Ele quer. Onde está? Onde está? Deus de poder, Estende a mão para cá. Deus de promessas, Eu sei que você crê. Os jovens que estavam ontem, Deus abençoe. Agora que eu estou vendo vocês, Deus abençoe. Olha aqui para mim. Eu finalizo agora dizendo para vocês: resistam ao padrão imposto pelo mundo. Vivam ao padrão da palavra. Somente assim experimentaremos a plenitude de Cristo. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem aplaudir ao Senhor essa noite. Eu quero orar por estas vidas que encontraram vida essa noite. Curve a sua cabeça, estende a mão para cá. Eu sinto que tem mais alguém que precisa receber Jesus essa noite. Sua vida não está legal do jeito que está e você sabe. Esse vazio que está dentro do coração só Cristo preenche. Chegou aqui mais um. Sai do teu lugar e vem para Jesus. Vem receber perdão. Está vindo a nona pessoa. Dá para dar glória a Deus, irmão? Dá. Só um gloriazinho, como diz lá em nós. Aonde está a décima? É tu. Tá vindo a décima aqui, ó. Levante a mão e dá glória, pelo amor de Deus. Jesus está salvando. A 11ª onde está? Sai do teu lugar. Vem, moça. Vem, minha filha. Vem. Chega a mudar de vida. Glória. Oh glória. Oh glória. Chegou a 10ª. Não sei se é a primeira, eu já perdi as contas. Chegou. Tem mais. 12ª, tá vindo. 13ª, cadê? Oh glória. Eu te espero aqui. Venha receber o padrão do céu. Como diz lá no Nordeste, ficar bem linheirinho, bem retinho. Venha, estende a mão e vamos orar. Minha gratidão ao pastor Álvaro, meus amigos pastores, muito obrigado, Deus os abençoe. Pai, te apresentamos estas preciosas almas que entenderam a mensagem da cruz e que resolveram entregar a sua vida a Ti. Enche-os com Teu Espírito.
Dar a eles a experiência de serem cheios, de serem tomados pelo Teu Espírito. Eu te peço nesta noite que aonde há um crente que deseja ter uma experiência extraordinária contigo, visita ele agora, toca agora, enche agora, derrama agora do Teu poder. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta grande colheita de almas. Chegou a 13ª aqui, ó, bem pequenininho, pichototinho. Foi. Aleluia, Jesus. E Ele quis. A criança já entendeu a mensagem da cruz. Oh, glória. Tem mais alguém, gente? Eu preciso devolver o microfone, mas eu percebo que a unção de colheita está aqui essa noite, que há uma graça de Deus derramada neste culto esta noite. É diferente esse culto hoje. Cadê você? Sai do teu lugar e vem para Jesus. Vem mudar de vida. Tem mais alguém? Deus abençoe. Podeis, eu não sei se o discipulado, como é que funciona. Sejam encaminhados aqui para o lado direito, todos vocês. Graças a Deus. Isso podem. Deus abençoe.